Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Vamos lá, vamos ver. Quando eu bato na tecla do menos emoção e mais razão aqui no canal, não é só pra gente dar 3 boas respiradas antes de analisar qualquer fato político. É isso também, tá? Mas é um pedido pra gente parar de brigar por causa de política. Porque brigar não resolve. Não é possível. Gente, vamos parar de brigar sobre política. Ah, meu Deus! Gente, política, como diz Hegel e Eribaldo, é sobre treta, é sobre fofoca, é sobre polêmica. Tem que brigar por política, sim. Tem que brigar, porra. Senão a gente tá fudido. Tamo fudido. Imagina se os comunistas não tivessem brigado por política lá no século XIX, no século XX. A gente já tá fudido. Tá maluco. Resulta em coisa boa. E 2, porque a gente perde a chance. Não resulta, não. Não. Tudo que a gente tem de conflito político na humanidade, proporcionado pela esquerda radical, foi coisa ruim. Tudo coisa ruim. Tudo coisa ruim. Vamos despolitizar, galera! Chance de construir acordos sobre temas Caralho, é dividido em setores o vídeo? Nossa. importantes e de compreender melhor os assuntos que estão sendo postos. A gente perde chances preciosas. Vou até aumentar minha câmera para vocês conseguirem ver melhor a minha indignação. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de Não. seu like. Não. Porque na semana passada, a gente começou a conversar aqui no YouTube e lá no Instagram também sobre um tema muito polêmico, sobre o qual muita gente tem dúvida. Eu recebo muitas dessas dúvidas. E o tema é ideologias. Direita, esquerda, socialismo, conservadorismo, liberalismo. Palavras que colocam medo em muita gente. É só a gente falar esses ismos. Eu adoro esses cortes, assim. Opa, até saiu aqui, tamanho indignação. Eu adoro essas trocadas de câmera, assim, que dá pá. Acho que é um recurso visual interessante. Ou começar a discutir sobre direita e esquerda, que muita gente fala, ai... Outras pessoas não, outras pessoas sabem tudo, já começam a acusar todo mundo, é aquele show de horror. Enfim, né? Tá difícil. A gente já trouxe esse tema aqui pro canal no ano passado, na minha série GPS Político. Você já assistiu? A ideia era exatamente esclarecer um pouco desses conceitos e localizar as lideranças políticas no nosso espectro político. Seria da hora ver esse vídeo, né? Seria da hora. Porra, seria louco. Mas precisa de muita paciência para ver essa playlist inteira. A gente começou com uma explicação super bacana do professor Christian Lynch, que é um estudioso de ideologias políticas e professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele explicou como ele vê as divisões entre as ideologias e essas subdivisões. Se vocês ainda não viram o meu vídeo com o Christian, vale a pena assistir. Lá, a gente explica a régua do GPS. E a primeira... Mas peraí, a régua do GPS é uma régua universal ou é a visão do professor Christian? Segundo a visão do professor, isso aqui é ideologia. Como a pessoa, o CPF vê? A primeira provocação que eu faço pra vocês é: vocês acham que todo mundo desenharia essa régua de maneira igual? Então, né? Isso aí caminha pra um certo relativismo, um negócio um pouco foda, né? Quando você fala que cada pessoa vai ter a sua interpretação da regra e tal, você acaba despolitizando o debate, né? Você impede com que a gente possa aprender quais elementos ideológicos estão presentes em cada uma das teorias, né? Como se, pra uma pessoa o socialismo é uma coisa e pra outra pessoa o socialismo é outra coisa. E isso não é verdade. Socialismo científico, marxismo, leninismo é uma coisa só. Um princípio só. Da mesma forma que liberalismo também. Tá ligado? Tem uma linha teórica, contribuições teóricas ali que criam um canal de pensamento. Não é isso. Como cada um vê, como cada um se põe na régua. Não, senhor. Não. Não, senhora, no caso, né? Porra, depende do humor. A lâmpada azul é porque eu tô capitalista. A verde é porque eu tô, sei lá, dinheirista. Algumas pessoas desenhariam essa régua diferente. Outra coisa, essa é a única maneira de desenhar essa régua? Ou será que a gente poderia incluir na régua do GPS um eixo vertical? Será que vai falar de classes? Eu acho que não. Dependendo de quem... Nossa, será que ela vai falar do compasso político? Nossa, dá até um negócio aqui. A régua vai ser desenhada de maneira diferente. E isso já nos diz muito sobre ideologias. Mas vamos continuar aqui. Não, isso é uma premissa, é um elemento de análise política a priori.
A priori, caralho, a ironia da vida, velho. A ironia da vida. Mas, velho, tipo, agora sabendo que a ideologia é vista de formas diferentes, não. Você não pode balizar um debate por um negócio que não é um consenso. Porra, tá maluco? A gente desenhou uma régua e levou para as principais lideranças políticas do nosso país se situarem. Vale muito a pena voltar nessas entrevistas e conferir. Talvez vocês se surpreendam com algumas respostas. A ideia... Exatamente, porra. Aí eu coloco lá uma resposta. Se a ideologia vai depender do ponto de vista do interlocutor, né? De quem tá fazendo a referência, é capaz do bichão mandar que o Michel Temer é de esquerda. Pronto. Porque ele é um social-democrata. Pronto. Acabou. Tá maluco. O Geraldo Alckmin é um social-democrata. Pronto. Que o Lula é comunista. Pronto. Acabou. Era dar nome aos bois, mas de maneira respeitosa. De forma que cada político pudesse expor a sua visão de mundo e a maneira que ele ou ela considera correta para ler as mudanças que ele ou ela querem trazer pro Brasil. É tudo sobre o eu. Tudo sobre o eu. Porra. Tudo sobre pessoa e indivíduo. Olha como esse pensamento é burguês. Olha como esse pensamento tá ligado a uma lógica de individualização capitalista. Tipo, é o que tal pessoa acha. Foda-se o que tal pessoa acha. Porra, tem gente que acha que pizza de calabresa é melhor que pizza portuguesa. Tem gente que acha que a terra é plana. Porra. Sem dedo na cara. E vejam, cada um se auto-identificou, então eu não tava ali do lado pra dizer, mas espera, você acha mesmo que você se encontra nesse ponto da régua porque as suas visões seriam identificadas por uma corrente majoritária de pensamento com esse ponto aqui? Não era o meu papel, eu deixei cada um se auto-identificar. Aí é um freestyle da ideologia, né? Mete o hang loose pra Deus e freestyle da ideologia. O foguete do extremo centro acabou de decolar. E a gente... Caralho, essa é uma boa pra live de hoje, hein? Fazer o foguete do extremo centro e ver até onde ele sobe. Um vídeo do Christian explicando como ele via a divisão daquela régua pra gente poder fazer o nosso juízo. Mas, Gabriela, eu achei que muito político não entendeu nada da régua. Ou, sei lá, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Então, a gente tá começando a esquentar. Quando eu caralho, velho. Esse semi-ASMR do tá começando a esquentar foi... Nossa, foi lamentável. Bato na tecla do menos emoção e mais razão aqui no canal. Não é só pra gente dar 3 boas respiradas antes de analisar qualquer fato político. É isso também, tá? Mas é um pedido pra gente parar de brigar por causa de política. Porque brigar não resulta em coisa boa. E... De novo, não. É isso, né? A vida do povo na Rússia, antes da Revolução Soviética, era uma maravilha. Era um pitel. Uma coisa linda. Um presente, praticamente. A galera brigou e não deu coisa boa, né? Droga, não deu coisa boa. E 2, porque a gente perde a chance de construir acordos sobre temas importantes e de compreender melhor os assuntos que estão sendo postos. Agora, vamos lá. Eu acho que uma coisa é importante da gente delimitar aqui, certo? Certo. É importante que a gente brigue por política. Isso é fundamental. Mas é importante que a gente não seja soberbo. É importante que a gente brigue com humildade. E a gente só constrói isso a partir de um processo de organização coletiva e de um espaço de escuta em que a gente vai poder aprender a quando disputar e não disputar. Essa é a questão. Exatamente. Brigar com jeitinho. Humildade e disciplina. Exatamente. É isso. Tem que brigar. Não é brigar, apontar dedo, falar seu burro, seu fascista, né? Claro que tem pra algumas pessoas, de novo, né? Uma coisa é falar que alguém do MBL é facho e outra coisa é chegar pra um trabalhador e falar isso, né? São 2 medidas bem diferentes. E é a gente conseguir escutar, conseguir ouvir, né? É saber o momento de falar, mas principalmente o momento de escutar, assim. O que a pessoa tem pra te dizer, né? Porque aquilo, de certa forma, também é um incômodo que vem a ela, né? Também é alguma coisa que aparece como estranho ou como hostil, por assim dizer. Então a gente precisa, velho, a gente precisa ficar de boa, sabe? Entender que a gente também tá aprendendo, que a gente não é detentor de um tipo de verdade, que a gente pode usar isso pra se bancar, sabe? Tipo, a gente sabe que a gente tem a verdade, porque a teoria revolucionária é a verdade, né? Mas a gente não pode usar isso como uma moeda. A gente não pode usar isso como um artefato discursivo. A gente não pode. Porque ninguém quer ser chamado de burro. Ninguém quer pensar que é burro. Ninguém. Por isso, humildade e disciplina. A gente perde chances preciosas. Muita gente, mas muita gente mesmo, deixa de conversar sobre política com medo da discussão se tornar uma briga. Segundo uma pesquisa recente do Datafolha, 49% das pessoas já deixaram de falar sobre política para evitar discussões. E aí, o quão problemático é isso, né? Quão problemático é isso porque a gente acaba criando um canal de despolitização. Aí é foda, né? Aí é foda, porque se as pessoas não discutem mais política, bom, então elas vão tocar o barco, né? Elas vão seguir aí a lógica da ideologia dominante e
vai que vai. Essas pessoas estão mudando seus comportamentos e silenciando as suas vozes porque o clima ficou insuportável. E faz sentido, né, gente? Desses 49%, 15%... E aí é um negócio interessante, como essa lógica, olha que coisinha pequena, mas como essa lógica tá ligada, a preocupação dela nesse caso, é de falar que as pessoas deixaram de falar o que elas pensam. Tipo, ainda no campo do eu. Ainda no campo do indivíduo. Não tipo, as pessoas vão parar de discutir política, porque dessa forma elas vão se despolitizar, né? Elas vão parar de pensar as questões da sua sociedade, pensar as questões da sua comunidade, tá ligado? Não, a pessoa vai ser prejudicada ao discutir política porque ela vai se sentir ofendida porque a visão dela não foi escutada. Essa só é a preocupação de alguém que pensa muito mais no indivíduo do que no campo político geral, né? Porque política é sobre nós, né? É sobre a comunidade onde a gente está inserido. É sobre a nossa posição de classe, é sobre a nossa existência no mundo material. Não sobre o que eu acho ou o que eu penso. Particularmente, isso também é importante, mas, porra, reclamar que a pessoa não vai mais brigar por política por isso? Tá maluco. Já receberam ameaças verbais e 7% ameaças físicas. Isso é um negócio de maluco. Receber uma ameaça física porque você expõe uma opinião. A gente sabe onde essa intolerância dá. É um negócio muito desigual, né? Ah, ameaça física. Mano, você só vê quem faz a ameaça física e leva até o final são os fascistas, velho. É isso. O próprio cara lá do Paraná que foi assassinado, velho. Cara, o brother parou o carro do lado dele, xingou, tretaram. O cara foi até o carro pegar uma arma, velho. Quem que vai pra discussões até o final? Ah, pá, merda, rapaz, tá maluco? Porra, teve gente assassinada por causa de política durante o governo Bolsonaro e a grande maioria das pessoas que foram assassinadas por isso eram pessoas do campo da esquerda, ou eram pessoas anti-bolsonaristas, né, que nem necessariamente é do campo da esquerda. Teve aquele mestre de capoeira lá na Bahia, pô, vai falar que não... Não, bicho, não, porra, tá maluco. Ela vai dar nos inúmeros casos de violência política que a gente vê crescendo, infelizmente, no nosso país. Mas quem que é o propagador dessa violência? Não é a esquerda radical, porra. Eu sim. E aí faz parecer que é isso, que os dois, nenhum nem outro, o centro. Porra. Sinceramente acredito. A gente precisa diminuir o barulho lá fora, porque essas vozes todas são importantes. Eu não quero que as pessoas se sintam silenciadas. O pluralismo é fundamental. Eu quero que nós, como cidadãos, conversemos abertamente sobre política, sobre ideologia, sobre ideias, sobre como construir o nosso país de maneira que cada um acha adequado, sem tabu. Como cada um acha adequado, bicho? Como cada um acha adequado? Porra, vai ser o Brasil personalité? Porra, vai ser isso? Cada pessoa vai ter um bloco do The Sims personalizado. Ah, para, velho. Não, a gente tem que falar de projeto de classe, a gente tem que falar de projeto de sociedade. Porra, mano. Que isso, parça? Que isso? Não, aí vai falar pra gente construir como se o campo da discussão fosse igual, sabe? Como se as pessoas que estivessem defendendo o fascismo ou o liberalismo sob a sua forma fascista tivessem a mesma possibilidade de discutir nos mesmos espaços, e não tem. É desigual. É desigual. Pô, é isso, né? Professor, muita gente reclama, né? Ah, o professor, doutrinador, essas acusações malucas, né, que o professor tá ensinando sobre, né, o livro vermelho de Mao Tse Tung na sala de aula, mas aí quando aparece um professor bolsonarista, um professor arminha na mão, não sei o que, ninguém reclama. Ninguém reclama. Para, velho, isso é fechar o olho pra realidade. Sem desistir do debate por medo de tudo virar uma briga. E aí a gente coloca essas ideias todas no campo democrático, que é plural, pra todo mundo debater. É assim que se constrói uma democracia forte, em que todo mundo tem espaço, em que todas as ideias podem ser escutadas e avaliadas sem armaduras. Só que a gente não vive na democracia, né? A gente vive na República Democrática Burguesa. Então são sempre as ideias da classe dominante, que é a classe burguesa, que tem preferência e que tem uma voz ativa nesse debate. Porra, velho. Que merda, sabe? Senão você vai falar, ah, vai todo mundo ter a possibilidade de construir a democracia. Liberal adora isso, né? Um valor, né? Nossa, um valor pairando pelos céus, pelos ares. Ó, passou a aurora boreal da democracia. Peguei. Que isso, parça? Que isso? Porra, não existe esse negócio de democracia como um valor universal. Que a própria Revolução estadunidense, que foi o primeiro lugar que inaugurou isso, inaugurou uma democracia para os senhores, né? Porque ainda tinha escravidão naquele país. Tinha muita escravidão, porra. Vai falar que é um modelo de democracia? É o caminhão da democracia passando na sua rua. Venha meu senhor, venha minha senhora. Pamonha e democracia. Claro, eu não tô fazendo concessão aqui
para preconceito, para discurso de ódio, para discurso antidemocrático. Mas isso a gente já conversou suficientemente. Ideologias não são bichos papões, são formas de ler o mundo e de propor soluções para os problemas de cada momento da sociedade. E elas não são rótulos que você coloca na testa dos outros para desconsiderar o que essa pessoa pensa. É que existe um problema fundamental da humanidade, né, que é a luta de classes. Então, a gente tem ideologias para conservar o elemento de dominação e ideologias para subverter esse domínio. Então não é, uma época tem que ser mais conservador e uma época tem que ser mais progressista. Não é assim que o palco da luta de classes funciona, não. Isso é o que fazem alguns sabichões da internet. E eles fazem isso, usar a ideologia de forma simplória para definir o grupo de amigos e inimigos, porque esses sabichões, na verdade, não sabem nada. Baita argumento. Eu vou entrar numa discussão política para poder virar e falar, sabe nada. A pessoa tá falando mal do sabichão da internet. Pegou a contradição? Se você questionar essa galera, pedir pra eles irem um pouco mais fundo, eu aposto que o discurso não para em pé. Quem sabe mesmo Para isso que a gente tá fazendo esse react aqui, né? Vai preparar todos vocês para esse momento. sobre o que tá falando, não precisa xingar ninguém nas redes. Pode debater com segurança e tranquilidade, porque tem firmeza nas suas convicções e conhece as diferentes visões de mundo. Não, uma coisa é ter firmeza nas convicções, ter visão de mundo e saber do que você tá falando, né? E saber que é só o materialismo que tanca essa discussão. Só o materialismo histórico. Não tem. Mano, quando você entra no materialismo histórico, acabou. É um caminho sem volta. Não tem volta. Aqui a gente vai seguir por esse caminho. Voltando, no ano passado, quando o professor Christian Lynch veio aqui no canal, ele nos contou como ele vê as principais ideologias presentes aqui no Brasil, no Ocidente de maneira geral. Nossa. E ele explicou um negócio muito interessante. As ideologias são compostas por conceitos, sim, mas os significados desses conceitos são disputados pelos diferentes campos. O que isso quer dizer? Que liberdade pode significar uma coisa para um liberal democrata ou pode significar outra coisa para uma pessoa que tivesse vivido o começo do liberalismo ali no final do século XVIII. Mas hoje, uma pessoa como o presidente Bolsonaro, que diz defender a liberdade, está falando de um outro conceito completamente diferente. Não é que é outro conceito. O conceito é o mesmo. A questão é o projeto político que se tem por trás desse conceito. Porque o Bolsonaro está falando de liberdade. Ele está falando da liberdade para oprimir outras pessoas. Porra, o conceito é o mesmo. É liberdade de quem? Pra quem? Que é isso? De um outro significado. Às vezes a gente se perde nessa mudança de significados. A mesma palavra... Não é bem mudança de significado, né? Não é que a palavra ela vai ganhando uma nova forma a depender do tempo. Não, ela depende de quem são os agentes históricos que estão empenhando aquela palavra. É isso. Utilizada em sentidos completamente diferentes. O Bolsonaro, para mim, vocês sabem, está instrumentalizando o conceito de liberdade para fingir que não é o que ele é, um autoritário. E no autoritarismo não tem liberdade. Então ele... Não, essa lógica é meio furada, né? A lógica é meio furada, porque se a própria pessoa tá dizendo que o conceito vai depender do que ela compreende das relações do mundo, né? Pô, então faz todo sentido o Bolsonaro defender a liberdade da forma como ele defende. É a visão dele, não é? Não é? É a visão dele. Pronto, é isso. Eu uso o apreço das pessoas que vivem numa democracia pela liberdade para defender algo que ele chama de liberdade, mas que não tem nada a ver com a liberdade como a gente a conhece, como a gente vivencia hoje em dia. Mas você vê, olha que furado, porque fala isso, né? Não tem nada a ver com a liberdade da forma como a gente vivencia, a conhece e tal, mas você não acabou de falar que as pessoas dependem a sua visão? Tipo, é um endosso a esse discurso. É contraditório. Porra, nossa, muito ruim, velho. Exato, a pessoa acha que liberdade é uma categoria absoluta. Acha que é um negócio absoluto, que só muda o significado. Não. O Brasil é um país muito livre pro agronegócio. É um país muito livre pro mercado financeiro. Não é um país livre pra classe trabalhadora. Depende de qual classe você tá. Nossa. O Christian explica que a importância da ideologia é que ela é uma forma pela qual o cidadão consegue se orientar politicamente numa democracia. E que esquerda e direita são conceitos limitados para a gente entender a complexidade do mundo e das soluções apresentadas para tentar resolver os nossos problemas. Claro, porque esquerda e direita já é uma divisão conceitual muito complicada, né? Porque ela não estabelece uma divisão de classes. Ela fala sobre ideais de liberdade, né? É isso, de você ter mais autoritarismo, menos autoritarismo, é você ter, mais progressismo, mais conservadorismo, e esquece fundamentalmente da classe, porque aí você coloca o centro, o centro é o equilíbrio das coisas, né, é o meio termo, que isso, velho. Mas valeria a pena um conteúdo explicando um pouquinho mais sobre
sobre essa questão de esquerda e direita, né? Esquerda e direita são conceitos binários que funcionam em momentos de profunda ruptura para separar fulano de cicrano nos seus grupinhos. Que isso, momento de profunda ruptura? Não, que isso? Que tem esquerda e direita na Revolução Francesa, tem esquerda e direita na Revolução Russa, mas aí no meio tempo não tem. Que porra é essa, velho? Como assim? São conceitos intermitentes? É um conceito que vai e volta? É um ioiô? É o ioiô da ideologia? Ioiô-ideologia? Porra! Vai e volta. As palavras esquerda e direita adquiriram significados ao longo do tempo, é verdade, mas tem pouco conteúdo por si só. E são lugares de referenciamento político. Como assim tem pouco conteúdo por si só? Como assim, velho? Porra, tem uma estante aqui com um monte de livros sobre isso. Como não tem conceito? Quase caiu o quadro. Puta que pariu, velho. Por isso a gente sempre tem que perguntar esquerda e direita em relação ao quê? Em relação a quem? Porque isso muda tudo. Não! O Christian separou... Não! Porra, o Partido Trabalhista Britânico não é de direita ou esquerda a depender da época. Não, porra, ele é de direita ou de esquerda a depender de qual é o projeto político dele. Não a partir do referencial do que eu acho. Puta que pariu, velho. Então, esquerda e direita e o centro em 2 lugares cada um. Na esquerda existe a extrema esquerda e a social-democracia. Esquerda radical. Nem existe esse conceito de extrema esquerda. Não existe. Porque se a esquerda se propõe a fazer uma ruptura com a ordem estabelecida, não tem como você promover uma ruptura de uma ordem de forma extrema, porque ela sequer aconteceu. Porra, por isso que tem extrema direita e não existe extrema esquerda. A gente chama de esquerda radical. Porra, bicho. Tá maluco? Tá doido. Que papinho. Ou seja, uma esquerda que tem um horizonte revolucionário e uma esquerda moderada que pretende melhorias sociais dentro dos parâmetros políticos e econômicos existentes. E ó, mesmo nesse campo aí da social-democracia, tem bastante coisa diferente, tá? Porque a social-democracia antiga, com um fim socialista efetivamente, mas pela via democrática, e depois uma social... Não, peraí, não. Chamar quem defende a implementação do socialismo pela via democrática de social-democrata é osso, hein? Chamar o Salvador Allende de social-democrata é complicadinho, hein? É difícil. Social-democracia que se apresenta como de terceira via, que se desenvolve dentro do capitalismo e vai ser chamada por parte da esquerda de adesista. Porque né? A gente chama de reformista. Acho que esse termo é melhor que liberal até, né? Social-democrata, lindo. Reformista. O Salvador Allende pode ser considerado reformista, pode ser. Mas é isso, reformista. Esse é o nome, reformista. É isso. Reformista que o grande exemplo aí do Marcelo Freixo mostra aí pra gente como capta, né, a vontade do povo. O cara tá retrocedendo nas pautas que ele historicamente defendeu pra pegar a voto da direita, não vai conseguir voto da direita, vai se fuder e vai se fuder. Que fim de vida, hein? Nossa senhora, que morte em vida. E, enfim, uma esquerda de mentira. No centro, nós vamos ver o liberalismo democrático e o neoliberalismo. Que absurdo, velho. Mano, que bagulho absurdo. Como que o neoliberalismo... Mano... Como que você vai falar que o neoliberalismo é o centro democrático? O neoliberalismo é o centro democrático. Sabe quem é neoliberal? O Paulo Guedes. Sabe quem é neoliberal? O Chicago Boys. Os caras, velho, apoiaram uma ditadura no Chile. Apoiaram um monte de processo ditatorial. Tem texto do Hayek falando que ele prefere viver numa ditadura com liberdade econômica do que numa democracia. Porra, o cara escreve, o Hayek escreve que pra ele é melhor uma pessoa viver numa situação de rua e ser livre do que não ter liberdade e viver numa casa. Não dá, velho. Intancável. Absolutamente intancável. Não é os neoliberais do Brasil, então? Puta, democratas, velho. Eu quero saber quem ela vai colocar na direita, porque aparentemente o Bolsonaro é um social liberal daqui a pouco. E aí a gente pode ver essa social-democracia dentro do capitalismo como esse liberalismo democrático. Mas eu vou ficar aqui na definição do professor. Para ele, a diferença entre essas duas posições de centro é de ênfase. Para os liberais democratas, o compromisso principal seria com a democracia e com as liberdades políticas. O liberalismo econômico é importante, mas vem como uma segunda preocupação. Não é possível. Não é possível, velho. Simplesmente não é possível. Simplesmente não. É engraçado, né? Esses liberais democratas, na hora que o couro aperta, vira tudo de direita. É uma loucura, né, cara? É uma loucura. É uma loucura. É, exatamente. A democracia. Eles são preocupados com a democracia. A democracia é o Mufasa, né? No Rei Leão. Fala, Simba. Porra, você me esqueceu. Eu sou a mamãe. Quer dizer, nesse caso, papai democrata. Ah, democracia.
para essa galera. Já para os neoliberais, o compromisso central seria com a destruição da vida, em nome do lucro. O liberalismo econômico e as liberdades políticas viriam depois. Aí, ó, mano, suave, velho. Liberdade política vir depois? Ah, tudo bem, velho. Porra, quem nunca, né? Vai apoiar a ditadura que torturava as pessoas e no final da tortura pegava um aviãozinho e ficava sobrevoando ali o Oceano Pacífico e jogando militante oposicionista no mar. Ah, mas isso aí é o centro democrático. Esse é o centro democrático. Ah, para. Você falar que não é centro democrático? Ah, parou com isso. A relação com a democracia seria contingente. E é por isso que nós já assistimos na história ditaduras autoritárias com políticas econômicas neoliberais, como foi o caso do Chile, sob o regime do Augusto Pinochet. E tudo bem. E assim, e tudo bem. Olha como falta emoção nessa análise. Olha como falta emoção nessa análise, velho. Porque se você tivesse emoção, você saberia que essas pessoas não estão nesse lugar de centro. É isso, entendeu? Parece uma contradição em termos, né? Um autoritarismo com um liberalismo. Mas já existiu. Já no campo da direita existem os conservadores, que são um movimento político absolutamente compatível com a democracia, e existe... Bem compatível mesmo. Bem compatível mesmo. Toda aquela turminha lá, aristocrata, empresário, nobre, gente do alto escalão da vida social, da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha, da Hungria, da Ucrânia, da Polônia. Tudo gente do bem. Tudo gente do bem. Todo mundo compatível com a democracia, gente. Compatível com a democracia. É só a gente ver aqui, né? Rodrigo Constantino, pô, liberal na economia, conservador nos costumes. Esse aí deu match com a democracia. Mas é com aquela democracia do Mufasa, tá? É a democracia da nuvem. A extrema-direita. E não, né, gente? Não. Esse recurso que está sendo utilizado aqui discursivamente é um discurso que é falacioso. É só a gente observar qual que é o comportamento da turma conservadora na sociedade brasileira desde antes de 2016, desde bem antes, pra gente perceber que o conservadorismo não é compatível com a democracia. Ele é compatível com a manutenção da sociedade da forma como ela está disposta, mas não a partir do valor democrático, a partir da luta de classes. Ela é a favor da manutenção da supremacia de uma classe pela outra. Ela é a favor disso, porque a democracia que a gente vive é baseada nisso. Então ela é a favor disso. Não é à toa que vários nobres, como acho que o genro da Elizabeth, cunhado, sei lá, que era um príncipe grego, foi comandante de divisão nazista na Grécia, tá ligado? Lamentável. Que aí já não é democrática. Vejam que aqui eu estou usando a categorização do Christian nesse vídeo que eu falei que existe aqui no canal e que eu acho sinceramente que vocês devem acessar. O fato é que principalmente nos... Ela falou da extrema esquerda e não falou dos fascistas. Ela não falou do fascismo. Ela não falou do nazifascismo. Campos extremos, os grupos tentam rotular e colocar tudo que está no meio do caminho como um bolo só. Né? Reformista no final das contas. É um raciocínio de rivalidade de futebol. Eles chegam pra gente e falam: se você não tá comigo 100%, você é meu adversário em 100% e a gente não pode conversar. Ou até mesmo... Assim, pra não falar que eu não falei das flores, a gente tem que saber reconhecer eventuais aliados, né, nesse aspecto. Democratas, né? Ou analisar no momento histórico como avançar e como recuar, tá ligado? Mas fazer essa comparação de política como futebol é profundamente despolitizante, profundamente empobrecedor. Profundamente. Mesmo para aqueles mais extremados que pleiteiam que o seu adversário se torne um inimigo e seja destruído. Se esse adversário for a burguesia, sim. Acontece no meio do caminho também. Para os neoliberais, um liberalismo que não prima pela liberdade econômica absoluta é caracterizado como apenas outra forma de socialismo, ou seja, é um pouco da natureza humana, para quem acredita em natureza humana, criar os seus grupinhos e vilanizar os outros. Mas minha senhora, peraí. Você tá falando que é da natureza humana para quem acredita na natureza humana. Você tá usando um argumento que você não concorda? Quer dizer, vamos ver onde isso vai dar, né? Vamos ver onde isso vai dar. E de novo, né? Os neoliberais acham que o liberalismo, que o social-liberalismo, né, que esse é o nome que ela tá dizendo, social-liberalismo, liberais democráticos, ou seja lá o que isso significa, não é que, eles tiram essa ideia de, se você não é da liberdade, você é um socialista, porque o Hayek e o Mises falavam isso mesmo, mas mostram que o compromisso deles está com a classe dominante, o compromisso deles está com a estrutura de poder econômica que rege a sociedade, eles são agentes da classe dominante, é isso. Achar que todo grupinho que não seja o seu é composto de pessoas horríveis. E aí, claro, a gente já falou muito aqui no canal
sobre os nossos tempos, o impacto das bolhas, etc, etc, etc. Só que o negócio que pega, meus amigos, é que as ideologias mudam no tempo, elas se desenvolvem, evoluem. Não, a ideologia não é um Pokémon. Ideologia não é um Pokémon. Ela recebe novas contribuições, mas dizer que ela evolui, porque passa essa ideia de que ideologia é uma coisa que se supera, sabe? Que se torna superior ao longo do tempo. Não tem a ver com superioridade. Não tem a ver com superioridade, tem a ver com contribuições. Tem a ver com trabalho político, não com evolução, né? Porque aí, senão, nessa linha desse raciocínio, essa mesma linha lógica, né, da galera que fala, não, mas Marx escreveu no século XIX. Esse tipo de lógica não serve mais para o nosso tempo, porque o nosso tempo mostrou que o socialismo não funciona, e blá blá blá, blá blá blá. É isso, essa é a lógica. É essa a lógica, simples e objetivamente. Novos aspectos são adicionados, outros são deixados de lado, e isso acontece simplesmente porque as circunstâncias são mutáveis. E uma ideologia... Mas não é só das circunstâncias ser mutável, a gente tem que fazer uma análise materialista histórica do processo, não é sobre mutabilidade das circunstâncias. Que é isso? Não é teste da capricho. Não é pra gente se colocar numa caixinha de pensamento e sentar lá tranquilamente para sempre. Ela serve para dar respostas a problemas concretos que aparecem em cada momento e em cada sociedade, por isso que o contexto é tão importante. Não, o contexto não vai alterar isso, desculpa, não vai assim. Não vai. Você tem um compromisso ideológico, você tem um compromisso com a sua classe. Não é a circunstância histórica que vai determinar isso ou não. É o quanto você está compromissado com a tua classe ou não. É isso. Não, uma caixa de ideologia. Nossa, tá muito ruim isso, pelo amor de Deus. Por exemplo, voltando lá atrás, quando as principais ideologias do hoje, essas macroideologias, foram criadas, e aqui criadas, tá? Porque a gente tem marcos temporais importantes, mas as ideias, elas não nascem de uma hora para outra. Elas surgem ali como um início, até que elas são estruturadas, e muitas vezes elas são estruturadas antes de terem um nome pelo qual a gente as conhece hoje em dia. Perfeito, correto. Mas enfim... O liberalismo, lá atrás, ele nasce para combater os privilégios da nobreza e garantir uma liberdade formal, na letra da lei, para todos os cidadãos da época. Que é bom lembrar, não era todo mundo, nem todo mundo era cidadão. Então pronto, matou. É um tipo de liberdade que não vale para todo mundo, porque tem gente que é mais gente que outras pessoas, né? O conservadorismo nasceu no meio disso tudo como uma reação, uma negação a... Não, se falar de John Locke, Edmund Burke, acho que não vai falar, só o Kim Kataguiri meteu essa. Mas você vê, é a mesma linha de pensamento, porque o Kim Kataguiri fala a mesma coisa no vídeo lá que eu fiz de react dele. As revoluções liberais, defendido por uma galera que via nessas mudanças muito rápidas do final do século XVIII e começo do XIX como uma vertigem e propunham mais cautela. Não, mais cautela não. Exatamente, mais cautela. Qual que era mais cautela? Feudalismo. Qual que era maior cautela? Sociedade estamental. Baita cautela. No afã de mudar tudo que estava ali de maneira repentina. Eles acreditavam que existia muita coisa boa que tinha sido criada ao longo de gerações para conservar. Tipo, a batata, por exemplo. Ei, pessoal, vamos com calma. Não é porque o rei é um filho da puta, né? Pra preservar alguma coisa, tipo o latifúndio, a escravidão, né? A violência, as prisões, os manicômios. Pô, massa. Bem massa. E aí, se você entende só um pouquinho do movimento do Burke... Velho, não é possível. Gente, não é possível. É muito fácil. Caralho, velho. Não, foda-se, velho. Foda-se. Mano, meu Deus. Por que eu não joguei na Mega Sena ainda, velho? Que saco. Reagindo às aspirações de universalização dos valores da Revolução Francesa... Imagina que horror você fazer o povo virar gente, que horror! Você deve imaginar como não faz nenhum sentido que se apresente como conservador, cara que diz que quer mudar tudo que tá aí. Mas se você não entende nada... Não. É isso. A pessoa fica no aparato discursivo. A pessoa não consegue ver que o Bolsonaro só usa esse lema do mudar tudo que tá aí como uma forma discursiva de captação eleitorado. Não como prática política, porque como prática política, o cara é mais que conservador, ele é um reacionário. Puta que pariu. Meu Deus do céu. O assunto
daí você cai. O socialismo, por sua vez, se consolidou no momento em que as rápidas transformações econômicas trazidas pela Revolução Industrial exigiam que um outro tipo de liberdade fosse garantida, a liberdade material. E que Liberdade material? Liberdade material? Não. Não, Marx não fala de liberdade material. Liberdade material, velho. Eu vou continuar. Igualdade maior fosse buscada por cada sociedade. Uma igualdade Nossa, o ato falho é um negócio incrível! Incrível! Quase meteu um burguês ali no meio. Para cada problema, portanto, havia um arcabouço de propostas, de leituras e de soluções. Acabou? Acabou? O socialismo não fala sobre maior igualdade das pessoas, que todo mundo tem as mesmas coisas. O socialismo não é sobre isso. Não é. A construção do socialismo visa a emancipação, ou seja, a libertação da classe trabalhadora do sistema em que ela está historicamente inserido. Qual que é esse sistema? É o sistema da exploração de classes. Então existe classe trabalhadora na Grécia Antiga, existe classe trabalhadora no feudalismo. É uma comparação grosseira, tá, gente? Existe classe trabalhadora no feudalismo, existe classe trabalhadora na colônia, porque são os oprimidos historicamente. São os oprimidos historicamente. O que o socialismo defende é uma subversão desse sistema para que as pessoas possam ter acesso ao fruto do seu trabalho. Para que elas possam ter a liberdade, aí sim, de poder escolher fazer as coisas ou não. E não serem coagidas a tal, como é no capitalismo. Porque você aí, jovem, com certeza não quer ir trabalhar amanhã. Ou não gosta do seu trabalho, ou fica muito cansado, mas não pode sair do emprego. Porque se você sair, você não vai ter dinheiro. E se você não tiver dinheiro, você não tem o que comer. Essa é a liberdade que essa galera defende? É isso? Porra, baita liberdade essa, hein? Então, ideologia não é uma coisa abstrata, é concreto. Nossa, nesse caso, definitivamente não é concreto. É feito para resolver os nossos BOs em cada momento histórico, à medida que eles se apresentam. Então, simplificando muitíssimo. Simploriamente falando, simplificando não. Né? O liberalismo nasce na esquerda, com o conservadorismo na direita. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Só falta meter um John Locke de esquerda. É só essa que me falta. É só essa que me falta. A sociedade muda, as ideias socialistas ganham corpo, o liberalismo é jogado pro centro. E aí, claro, a gente vai vendo se desenvolverem vários pensamentos distintos dentro desses três grandes campos. Muita gente que pensa muito diferente e que vai se aproximando mais de uma fronteira ou de outra, a depender da forma como vê o mundo. Da forma como vê o mundo, da forma como ela está compromissada com a sua classe. É isso, né? E pensando nisso, dá até para ver por que em lugares como os Estados Unidos, nos quais o socialismo não aparece com tanta força... Não aparece porque foi perseguido. Porque teve uma parada chamada macartismo. Existia Partido Comunista dos Estados Unidos. Hoje existe Party for Social and Liberation, que é o melhor partido comunista que tem lá. Existiu sim, porra. Era forte, sindicato forte. O que aconteceu? Tudo perseguido. Foi isso. Não é que não apareceu porque Deus não quis. A esquerda continua sendo chamada de liberal. E o importante de frisar é... Mano, é uma análise que não contempla a historicidade do negócio. Não contempla quais são as relações materiais que estão sendo feitas aqui, na realidade. Mesmo quando a gente evolui de esquerda versus direita para conservadorismo, liberalismo e socialismo, falta muita coisa. Muita coisa. Essas macroideologias, o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo, ao longo dos anos se desdobram em diversos subgrupos super interessantes, que foram identificando problemas específicos, sopesando cada um e criando formas de lidar com eles. Olha, existe nuance pra caramba. Tá difícil terminar isso, viu? Nossa, tá difícil. São muitos tons de cinza. Alguns exemplos. Vocês sabiam que os marxistas entram num embate com os anarquistas na Primeira Internacional porque a etapa socialista que antecedia o comunismo na tese marxista era estado demais para os anarquistas? E que na Segunda Internacional a treta era entre os revolucionários e os socialistas pela via democrática? E se eu disser pra vocês... Nossa, bicho. Mas não é que é uma treta por... Nossa, bicho. A treta que existe na Internacional é precisamente uma treta que acontece por um problema da análise material de cada um desses grupos contrários ao marxismo, entendeu? Não é tipo, um gosta mais, um gosta menos. Nossa, bicho, que isso? Nossa, e tipo, e levantar a polêmica desse jeito, né? São os revolucionários e os reformistas. Tem muito mais coisa além disso. Muito mais, e a comparação não é feita só desse jeito. Nossa, freestyle total, velho. Total. Que essa social-democracia que nasce
Tendo com os revolucionários a identidade de fim socialista, abre espaço para uma visão que abandona a superação do capitalismo como horizonte, propondo apenas um capitalismo com maior preocupação social. Quase meteu um propriedade ali também. Claro que parte da esquerda considera esse pessoal adesista e os joga no campo da direita liberal. Porque são, né? Porque se a sua pauta política, se sua linha de atuação política vai se afastando cada vez mais de um horizonte revolucionário, você está sendo colocado à direita. Você está caminhando à direita. Não é uma ilusão, né? Não é uma polêmica. Puta merda. Mas será que esses liberais de direita recebem bem esse pessoal? Aliás, será que os liberais Stuart Mill e Spencer são mesmo tão parecidos? Spoiler, não são. E será que os austríacos servem para resolver o mundo de hoje? Porque nunca resolveram para resolver porra nenhuma. Porra nenhuma. Nenhuma. As ideias dependem de contexto, e o contexto deles era o século XX dos extremos, cuja ameaça era a concentração de poder na mão dos estados. Hoje em dia... É isso, são só os conceitos. Inventar esse termo, o conceito Mufasa. É o conceito nuvem. É o conceito nuvem. Poder dos estados. É o Mufasa e o Scar lutando. É a briga de nuvem. Gente, não, estado não é um conceito abstrato. Pô, existe um conceito de estado proletário, existe um conceito de estado liberal. Porque senão a gente não consegue ter historicidade na nossa análise. Pô, sério. Sério, gente, por favor, pelo amor de Deus, sabe? Não consegue construir historicidade material. Pô, vai falar que, os neoliberais são contra a União Soviética porque era Estado demais? Não. A justificativa que eles podem estar escrevendo é essa. Mas a gente sabe que dentro da perspectiva ideológica, não é essa. Não é. Mises tem texto falando que entre socialismo e fascismo, ele prefere o fascismo. Ele prefere. Agora, o que o fascismo defende? Defende a conservação radical da ordem dominante. É isso que ele defende. Puta merda, velho. Não são só os estados que podem nos ameaçar. Grandes corporações transnacionais já têm muito mais poder que muito estado por aí. Desde o final do século XIX. O Lenin escreveu isso, tá? Uma mentalidade liberal que desconfia da concentração de poder não desconfiaria dessa concentração de poder? Não desconfiaria. Porque eles são esse poder. Eles são os agentes desse poder. Porra. Conservadores, cujo pensamento tem origem no momento de reação às revoluções liberais, vão mais ou menos formar par com seus antigos adversários para contrapor as ideias mais à esquerda. Mas será que todo conservador vê com bons olhos a mercadilização de tudo? Adianto, não vem. Porra, tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Quem? Quem, velho? Quem? Só isso que eu quero saber. A gente pode elencar críticas do Scruton, que tanto tem sido usado por aí nos círculos conservadores. E será que os conservadores receberiam o Bolsonaro de bom grado? Sim, porque já receberam. Ou haveria resistência? Afinal, o Bolsonaro tá mais para um reacionário do que para um conservador. E mais ainda do que essas nuances, é legal pra caramba entender que as pessoas vão evoluindo e aprimorando as suas ideias. Um liberal como o John Stuart Mill, por exemplo, no começo da sua carreira, não vai pensar o mesmo que no final. Ele anda mais pra esquerda. E isso é incrível, não porque ele foi para a esquerda, ele poderia ter ido para a direita. É incrível porque nos mostra que não é preciso ter um pensamento fixo, definido para sempre. Mas não é que ele caminha para... Vamos lá, né? Não é que ele caminha para a esquerda porque ele pegou essa coisa do além, né? E a esquerda do Stuart Mill também não é muito a esquerda não, né? Mas não é que ele pega essa ideia do ar, né? Não! O cara vai vivendo, vai analisando a materialidade. Tá faltando materialidade nessa análise. Mas muita materialidade, mas muita mesmo. Pronto, tem um rótulo na sua testa e agora não dá pra ser mais nada. Os problemas mudam, nosso repertório se amplia, a gente dialoga e muda de ideia. Dogmatismo é coisa de gente autoritária. Dogmatismo é coisa de gente que não sabe fazer análise da realidade material. É isso. É outro conceito Mufasa, né? O autoritário. 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 A gente pode mudar de ideia e tá tudo bem, faz parte. Você não é uma pessoa de poucas convicções por causa disso. Você simplesmente é uma pessoa aberta a novas possibilidades. E geralmente essas possibilidades são possibilidades ligadas à ideologia dominante. Bem legal. E que escolheu pensar com autonomia sobre o que você acha que o mundo... Autonomia, acha que política é essa ideia que vem do além para o além? Para com isso. Para com isso. Não é muito melhor ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Não. Você tem que estar aberto a novas coisas, mas não aberto ao seu compromisso com a classe trabalhadora. Porra, tá maluco? Eu prefiro ser do time do Raul Seixas do que ser da galera do Sabe Tudo que não sabem nada do Twitter. Ai, bom demais. Esse povo chato
quer te rotular com violência para fingir Povo chato. que eles têm uma suposta superioridade intelectual. A minha superioridade não é intelectual. A minha superioridade é essa aqui, ó. É isso aqui, ó. A minha superioridade é a análise da realidade. Essa é a minha superioridade. Não porque eu sou melhor, né? Mas porque, como diria Titio Lenin, a verdade é revolucionária. Por isso. Ou pior ainda, eles querem te usar para os seus próprios propósitos. Tem gente que ganha relevância sendo fiscal da ideologia dos outros. Eu mesmo. Muito prazer. Agitador e propagandista. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde a você aí, que vai ter sua ideologia usada por mim como uma forma de evidenciar as contradições, evidenciar os furos discursivos, mostrar que o compromisso dessa gente é com a classe dominante e com os donos de eventuais estabelecimentos que têm crimes nas suas propriedades, e você não fala nada sobre isso, porque afinal de contas o dono é seu amigo. Eu tô aqui pra mostrar essas pessoas, tá bom? Essas mesmas. Mas aí, pra expor essa galera, você precisa saber do que você fala e deixar cristalino como eles são só a superfície. É isso, né? E argumento que é bom? Nada. Quando assopra, não sobra nada. Tá claro que nessas eleições a gente vai ouvir muito falar de ideologias. O Bolsonaro traz esse assunto o tempo todo, fazendo um espantalho de todas as esquerdas. A esquerda também traz o tema à tona, muitas vezes colocando tudo que está à direita deles no balaio do bolsonarismo e do extremismo. E nessa simplificação a gente perde. Que autoestima do caralho, hein? Que autoestima do caralho. O que vocês acham da gente abrir essa conversa? A merda. Se aprofundar. Vamos falar um pouquinho sobre ideologia, sobre liberalismo, sobre socialismo e sobre conservadorismo, sem tabu, sem achismo e sem... leitura. Sem leitura, sem reflexão, sem debate, sem nada. É isso. E ler. Vamos ler? Vamos ler? Sabichismo. Aqui. Nossa, sabichismo. 3 de 10, 3 de 10. Nesse grupo de pessoas tão legais que estão sempre comigo, a gente gosta de aprender juntos e ler a política de maneira mais tranquila. Sai dessa, gente. Dá tempo. Sai dessa. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá? Deixa seu like e se inscreve no canal. Não vale a pena, gente. Não vale a pena.